A Biblioteca de Babel. O iceberg da Wikipédia e seus segredos. Jorge Luiz Borges, o grande escritor argentino, imaginou uma vez a Biblioteca de Babel. Um universo composto por uma biblioteca infinita, contendo todos os livros possíveis, com todas as combinações de letras possíveis. A maioria dos livros era puro jargão sem sentido. Mas em algum lugar naquelas estantes intermináveis estava a verdadeira história da sua vida, a cura para todas as doenças e o segredo do universo. O problema era encontrar. Hoje nós não precisamos imaginar essa biblioteca. Nós a construímos. Ela se chama Wikipédia. Com mais de 6 milhões de artigos apenas em inglês, é o maior repositório de conhecimento já reunido pela humanidade. É a nova Biblioteca de Alexandria. Na superfície, nós a usamos para fazer trabalhos de escola, para lembrar o nome daquele ator ou para verificar uma data histórica. A superfície é limpa, organizada, factual. Mas, e se você pegar o corredor errado? E se você clicar em um link azul às 3 da manhã e depois em outro e em outro? Você começa a encontrar as coisas que a humanidade catalogou, mas que talvez devessem ter permanecido esquecidas. O bizarro, o perturbador, o inexplicavelmente específico. Hoje, nós vamos fazer essa viagem. Vamos descer os níveis do iceberg da Wikipédia. Prepare-se para aprender coisas que você nunca quis saber e que provavelmente nunca vai conseguir esquecer. Abra os portões da biblioteca. Nível 1. Estamos apenas molhando os pés. Estes são os artigos que você encontra quando está procrastinando. Eles são estranhos, mas inofensivos. São a porta de entrada para o vício da Wikipédia. Começamos com um clássico da linguística. A frase búfalo, 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 búfalo. Sim, isso é uma frase gramaticalmente correta em inglês. O artigo explica como a palavra búfalo pode ser um substantivo, o animal, um nome próprio, a cidade, e um verbo, intimidar. É um nó cerebral que a Wikipédia leva 10 parágrafos para explicar. Depois temos a obsessão humana em catalogar erros. O artigo List of Common Misconceptions, lista de equívocos comuns. Você acha que Napoleão era baixo? Não era. Acha que nós só usamos 10% do cérebro? Mentira. Acha que a Grande Muralha da China é visível do espaço? O artigo destrói sua infância ponto por ponto. É o lugar perfeito para se tornar a pessoa mais chata da festa. E claro, as batalhas triviais que a Wikipédia trata como guerras mundiais. O artigo sobre Toilet Paper Orientation, orientação do papel higiênico. Por cima ou por baixo. O artigo tem diagramas científicos, pesquisas de opinião histórica e argumentos de engenharia para justificar a posição do rolo. É a prova de que na Wikipédia, nenhum assunto é pequeno demais para ser levado absolutamente a sério. O nível 1 é divertido. É o tipo de coisa que você manda no grupo da família. Mas conforme você clica nos links no final dessas páginas, a luz começa a diminuir. Nível 2. A história não é apenas datas e reis. A história é suja, estranha e muitas vezes nojenta. Aqui estão os artigos que os livros didáticos ignoraram. Se você tiver estômago fraco, pule este capítulo. Precisamos falar sobre Tahari, o artigo biográfico mais perturbador da plataforma. Tahari foi um soldado francês do século XVIII com uma fome insaciável. O artigo detalha, com uma frieza clínica, como ele comia cestos cheios de maçãs, pedras, animais vivos e coisas piores. A Wikipédia não poupa detalhes sobre os experimentos médicos feitos nele, ou o cheiro insuportável que emanava de seu corpo. É um conto de terror gótico da vida real, catalogado como um fato médico. E que tal quando a realidade parece falhar coletivamente? A Dancing Plague of 1518, Praga da Dança de 1518. Em Estrasburgo, uma mulher começou a dançar na rua, sem música, sem motivo, sem parar. Em uma semana, eram 30 pessoas. Em um mês, 400. Eles dançavam até desmaiar de exaustão, ou até morrer de ataque cardíaco. O artigo explora as teorias. Histeria coletiva? Envenenamento por fungo? Uma maldição? Ninguém sabe. A Wikipédia apenas registra o caos. E para fechar o nível,
a guerra mais humilhante da história humana, a Emu War, Guerra das Emas. Austrália, 1932. O exército australiano, armado com metralhadoras Lewis, declarou guerra a uma população de 20.000 emas que estavam destruindo plantações. Resultado: as emas venceram. O artigo da Wikipédia trata o conflito com a mesma seriedade tática da Segunda Guerra Mundial, detalhando as manobras de guerrilha dos pássaros e a retirada estratégica dos soldados humanos. Neste nível, aprendemos que o passado humano é muito mais estranho do que a ficção. Descemos mais. Nível 3. Aqui os artigos deixam de ser sobre o passado e começam a mexer com nossas ansiedades sobre o futuro e o nosso lugar no universo. O tom muda de curioso para existencial. O artigo mais aterrorizante da Wikipédia não tem monstros. Ele se chama Timeline of the Far Future, linha do tempo do futuro distante. Ele começa normal. Eventos daqui a 1.000 anos, 10.000 anos. Mas então você continua rolando e rolando. Ele prevê quando as pirâmides do Egito vão se desfazer em areia, quando o Sol vai engolir a Terra, quando a última estrela do universo vai se apagar. Ler esse artigo é olhar diretamente para o abismo do tempo profundo. Ele faz toda a história humana parecer um milissegundo. É uma crise de ansiedade em formato de tabela. E para equilibrar esse medo cósmico com algo mais de pessoal, o artigo List of Unusual Deaths, lista de mortes incomuns. A Wikipédia tem uma fascinação mórbida pela morte. Esta lista cataloga, desde a antiguidade até hoje, as formas mais bizarras, irônicas ou estúpidas que alguém já morreu. Desde o filósofo grego que morreu de rir da própria piada, até o homem que foi morto por uma vaca que caiu do telhado. É um lembrete constante da fragilidade absurda da vida. Neste nível, a Wikipédia para de ser uma enciclopédia e se torna um memento mori, um lembrete de que tudo o que catalogamos aqui, um dia, vai desaparecer. Nível 4. Agora estamos nas seções restritas. A Wikipédia se orgulha de ser aberta, mas ela também tem seus segredos, seus artigos deletados, suas guerras de edição onde a verdade é decidida por quem tem mais tempo livre. Existe um submundo na Wikipédia chamado Articles for Deletion, artigos para deleção. É o tribunal onde o conhecimento vai a julgamento. Alguns artigos são bizarros demais para viver. Por anos, existiu um artigo sobre uma suposta organização secreta chamada The Gay Nigger Association of America. Era um grupo de trolls da internet. O artigo sobre eles foi um campo de batalha por anos, com editores lutando sobre se aquilo era notável o suficiente para estar na enciclopédia ou se era apenas discurso de ódio disfarçado. O artigo foi apagado, mas os registros da batalha permanecem. E temos os artigos que a Wikipédia protege com unhas e dentes. Tente editar a página sobre George W. Bush ou Terra plana. Você não consegue. Elas são protegidas. O nível 4 nos mostra que o conhecimento não é neutro. Ele é um campo de batalha político. A verdade na Wikipédia não é o que aconteceu, é o que a maioria dos editores concorda que aconteceu. E o artigo mais meta de todos, Wikipedia Lamest Edit Wars, guerras de edição mais patéticas, a própria Wikipédia catalogando suas brigas internas mais estúpidas, como a guerra de meses sobre se a salada Caesar deve ser chamada de Caesar Salad, maiúsculo, ou Caesar Salad, minúsculo. Pessoas foram banidas por causa dessa salada. Aqui a máscara cai. Vemos a Wikipédia não como um templo da verdade, mas como um projeto humano falho e obcecado. Chegamos ao fundo. O nível 5, onde o desejo de catalogar tudo ultrapassa a barreira do bom senso e entra no terreno do surrealismo. Estes artigos são tão específicos, tão técnicos ou tão inúteis que sua própria existência é perturbadora. Imagine um artigo de 5.000 palavras sobre a ponta de plástico no final do seu cadarço. Ele existe. Chama-se Aglet. E ele tem seções sobre história, manufatura, impacto cultural e tipos de aglets.
Alguém dedicou semanas da vida para escrever a obra definitiva sobre a ponta do cadarço. Ou os artigos de matemática avançada e física teórica, página após página de símbolos que parecem magia negra alienígena. Espaço de Hilbert, variedade de Calabi e Al. Para 99,9% da humanidade, esses artigos são ilegíveis. Eles são conhecimento puro, despido de qualquer utilidade prática para o leigo. Eles estão lá apenas porque podem estar. E o meu favorito do abismo, lista de listas de listas. É exatamente o que parece, uma lista que cataloga outras listas que catalogam outras listas. É a Wikipédia engolindo a si mesma. O ponto onde a organização da informação se torna mais importante do que a informação em si. É o monumento final à nossa obsessão em colocar o caos do universo em caixinhas organizadas. Neste nível, você percebe que a biblioteca não tem fim e que a maior parte dela é ruído. Voltamos à superfície. A luz do sol digital dói nos olhos. O iceberg da Wikipédia é um espelho da mente humana. Ele contém a nossa genialidade, a nossa estupidez, os nossos medos mais profundos e a nossa capacidade infinita de perder tempo com bobagens. Borges dizia que a biblioteca de Babel era tão grande que seus habitantes acabavam ficando loucos ou se tornavam fanáticos procurando o livro mestre que explicaria tudo. Às vezes, às 3 da manhã, clicando em links sobre guerras de pássaros e linhas do tempo do fim do universo. Eu sinto que somos esses habitantes. Continue explorando a biblioteca, mas cuidado para não se perder nas sessões restritas. Eu sou o Mr. Pesadelo, o seu bibliotecário guia. Se você gostou dessa viagem, deixe seu like para pagar a multa do livro atrasado e inscreva-se. Qual foi o artigo mais estranho que você já encontrou? Deixe nos comentários. O catálogo precisa ser atualizado. Até a próxima.